Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao nosso canal Engenharia Curiosa. E hoje eu vou te contar a história de um dos maiores símbolos brasileiros, quiçá o principal símbolo brasileiro. Eu estou falando da sétima maravilha do mundo moderno. Estou falando da maior estátua Art Deco do mundo. Estou falando do Cristo Redentor no nosso querido Rio de Janeiro. Eu vou te contar essa história, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, dar o seu like, fazer seus comentários e mandar para os seus melhores amigos esse episódio. O Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor, Christ the Redeemer, conhecido pelos americanos, possivelmente o principal símbolo brasileiro conhecido lá fora. E não é à toa, porque é uma obra extraordinária. Como diz o Padre Omar, que hoje é o reitor. É algo muito precioso, viu, Gabriel? A gente poder estar ali há tantos anos no Cristo Redentor. Não é de agora que eu vivo aos pés do Redentor. Então a cidade contempla a beleza e a maravilha que é aquele monumento, e a partir do monumento a gente contempla a cidade do Rio de Janeiro, que é outra maravilha. Então a gente tem essa troca de experiência todos os dias. O Rio de Janeiro é profundamente privilegiado em ter um monumento tão especial em Art Deco. Tá ali, ó, a 710 metros de altura acima do nível do mar. Ele fala que, se você observar bem, o Morro do Corcovado, ele tem uma determinada forma que o Cristo é como se ele tivesse sido esculpido na pedra no final do Morro do Corcovado, lá no Parque Nacional da Tijuca. Aliás, o Parque Nacional da Tijuca é gerenciado pelo ICMBio e o Cristo Redentor é do Arcebispado do Rio de Janeiro, onde o Padre Omar é o atual reitor. Mas vamos conhecer um pouquinho da história. Essa obra tem coisas extraordinárias. Você sabia que o Cristo Redentor tem a cabeça inclinada para frente e que tem os braços curvados para frente? Isso foi uma ideia do inventor do desenho, fazer o que? Dá a impressão que realmente quem subiu já o Corcovado tem essa impressão, a impressão de que o Cristo está te abraçando. É um movimento a favor da pessoa que está olhando para a estátua quando você está lá em cima. Então, quem nunca foi para o Corcovado, para o Cristo Redentor, tem que ir, porque essa sensação é só para quem realmente foi até lá. Vocês sabem que trata-se do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado. Esse é o nome desse lugar. E essa ideia é antiga, mas ela se viabilizou mesmo em 1922, quando o presidente era Epitácio Pessoa, e surgiu essa ideia de, no topo do Morro do Corcovado, fazer ali uma estátua que, primeiramente, era para ser uma estátua em homenagem à Princesa Isabel, pelos feitos de ela ter conseguido a Lei Áurea e os benefícios que ela fez para a população, e sempre lembrada. Só que quando decidiram fazer a estátua, foram ler escritos dela, onde ela dizia que se um dia se fizesse uma estátua no Rio de Janeiro, essa estátua teria que ser para o Real Redentor, porque ela era chamada a Redentora. E ela fala assim que o Redentor é o Jesus Cristo, a ele que deveria ser feita uma estátua, e daí que partiu-se para o desenho de uma estátua, e foi contratado o Heitor da Silva Costa, um projetista brasileiro, que desenhou a estátua. E desenhada a estátua, ele vai para Paris para conhecer Paul Landowski, que era um escultor, e ele foi contratado então para fazer no estilo Art Deco. Por isso que uma das características do Cristo Redentor é que é uma obra de estilo Art Deco. Foi feita por esse Paul Landowski, que apesar de estar em Paris, ele era polonês. E ele contratou um francês para calcular a estrutura, que era o Albert Cacot. Então, essa dupla, e também com Jorge Leônida, que é um romeno, esse Jorge Leônida foi o que fez a escultura do rosto, porque o rosto é feito de muitos pedaços, e esse sim veio de lá para cá, veio de Paris para cá, e o restante foi feito em concreto armado.
armado. Foi uma das primeiras obras em concreto armado do Brasil. Só que o revestimento de boa parte da estátua é com pedra-sabão, e especialmente o coração que fica ali mais ou menos no 9º patamar. A estátua tem 13 patamares e no 9º patamar tem ali o coração, que ele aparece por fora da estátua, todo mundo pode ver, e ele aparece por dentro também. Então ele foi feito como se fosse um coração mesmo, né? Quem já andou dentro da estátua, que a estátua pode ser visitada com permissão dentro dela, com escadas, você tem acesso ao coração interno e também às saídas, porque você tem no Cristo Redentor saídas na cabeça, onde tem uma coroa de espinhos que funcionam como para-raios, porque não sei se vocês sabem, o Cristo Redentor recebe mais ou menos 20 raios por mês. E nenhum deles foi tão grave que desse algum problema, mas está lá o para-raio e está também saídas nos braços. Então, o fato de ela ser com os braços curvados trouxe uma complexidade de execução muito grande. A cabeça curvada também trouxe dificuldades. Isso necessitou de grandes andaimes, e os andaimes eles eram maiores do que o espaço que tinha ali para poder fazer a execução da obra, então trazendo mais complexidade, sem equipamentos e tudo mais. Então foi um grande feito da engenharia brasileira com recursos muito pequenos. Então foi a inventividade das pessoas, dos engenheiros, dos mestres de obra que conseguiram botar essa estátua de pé. Essa estátua, ela tem histórias extraordinárias desde o seu começo. Primeiro porque, para poder fazer a estátua, tinha que ter a aprovação do presidente da República. Então, na época, era o Epitácio Pessoa, e aí vem o papel das mulheres, sempre muito importante. E as mulheres católicas, então, fizeram um grande abaixo-assinado, fizeram uma campanha para que o presidente liberasse o topo do Morro do Corcovado, que lá já existia uma espécie de restaurante, mas precisava dessa autorização para que o santuário fosse construído e ali uma estátua. Então, isso foi conseguido com o presidente Epitácio Pessoa, mas de fato a obra foi até 1931. Ela foi inaugurada em 12 de outubro de 1931, aí já com o presidente Getúlio Vargas. E na época, então, também teve a estrada de ferro com o trenzinho que leva até lá em cima, que existe até hoje, que é um passeio extraordinário. Mas tem umas particularidades também de construtivas interessantes. Por dentro, a estátua é toda oca e ela é toda feita em concreto armado, treliçado, e foi projetada para ventos de 250 km por hora. Isso na época, né? O calculista, que era o Albert Cacot, já tinha experiências vindas lá da Torre Eiffel. A partir desse conhecimento, ele pôde projetar essa estátua preparada para ventos muito fortes. Mas uma particularidade que eu não consegui descobrir, quem descobrir isso, por favor, faça os comentários. Um dos braços é 40 centímetros menor que o outro. Não se sabe se foi um erro de execução ou se foi algo de propósito. Não dá para saber por que um braço é menor que o outro, já que a envergadura total é de 28 metros, mas os braços são de tamanhos diferentes. A altura da estátua é de 30 metros mais 8 do pedestal, 38 metros. E uma particularidade interessante também é o seguinte: quando você está ali no topo do Morro do Corcovado, você não vê os pés do Cristo, mas eles existem, eles estão lá. Então o único jeito de ver os pés é por imagens aéreas, de drones, de helicópteros, aí você consegue ver o desenho dos pés. Outra particularidade é que ela é toda revestida com pedra-sabão, com pequenas pedrinhas de 3 por 3 centímetros triangulares que as mulheres cariocas
carioca,s do círculo da igreja, né, do círculo católico. Elas pediam campanhas, né, de doações, e todo mundo ganhava, daí doava, ganhava o seu nome atrás da pedrinha que era colada na estátua. Então lá milhares, se estima mais ou menos 1 milhão de pedrinhas que foram colocadas na estátua por essas mulheres que escreveram seus nomes. Os nomes de todos os doadores do Cristo Redentor estão na própria estátua, pro lado de dentro, evidentemente. E por final, vale aqui a menção ao arcebispo Dom Sebastião Leme, que era o arcebispo da época no Rio de Janeiro e que comandou todo esse processo de construção. Também uma menção ao Heitor Levi. Heitor Levi foi um mestre de obras dessa obra e ele morava na obra, ele morava no Cristo Redentor durante toda a obra, durante anos ele ficou morando lá em cima no topo do morro, porque dizia-se ele não queria perder tempo de descer e subir, então ele morava lá. Somente para dizer também que essa obra é o começo praticamente da construção civil brasileira em concreto armado. Apesar de ser uma estátua, é um grande edifício, corresponde a um edifício de 14, 15 andares, e é o começo do uso do concreto armado no Brasil, realmente com grande volume. Então essa obra é um demonstrativo também da força brasileira de fazer as coisas. Vocês vejam, naquela época, sem grandes equipamentos, né? Foi-se buscar lá fora um pouco da cultura, da questão estrutural, da questão técnica, mas aqui é que foi feito com artistas brasileiros, com trabalhadores brasileiros, engenheiros, mestres de obra, pedreiros brasileiros. É uma obra do povo brasileiro e não é à toa que foi considerada a 7ª maravilha do mundo moderno, e assim vai continuar sendo um dos grandes feitos da nossa engenharia e um presente não só para o mundo católico, mas para o brasileiro de um modo geral e para o mundo inteiro. É um dos equipamentos mais visitados do mundo. Quem não conhece, quem nunca foi ao Cristo Redentor, vá. Você está perdendo de ver uma das coisas mais extraordinárias do mundo. Obrigado. E eu queria desejar... Não.